Então, o que acontece? Nessa segunda unidade, vamos lá, na primeira unidade, o que é que nós vimos? Nós vimos estruturas de controle, que basicamente, não sei se vocês assistiram lá a playlist de lógica de programação, mas o que nós vimos foi estruturas de controle que direcionam o fluxo de execução de um código. Ou seja, dependendo dos dados de entrada, você vai ter o código sendo executado em determinada função ou outra. Então, por exemplo, se você tiver uma função uma função se, né, que seria if else, ou em C++, em Portugal, se, ele vai depender de uma condição para executar uma ação. Então, basicamente, nós chamamos isso de estruturas de controle, porque essas estruturas, escolha, para, se, vai direcionar para onde o seu código vai, dependendo de uma condição, por exemplo. Podemos fazer a comparação com o semáforo, né? Ou melhor, com o trânsito. Você tem o quê? As placas que direcionam o fluxo de execução dos carros. Siga em frente, proibido dobrar à direita, não é? Retorno, o semáforo, vermelho, amarelo, verde. Então vai direcionar para onde os carros vão. Tanto é que se o carro seguir numa direção que não é permitida, pode acontecer o quê? Um acidente. Então as estruturas de controle vai definir a organização da execução do seu código. E isso é muito importante, porque está muito relacionado à lógica de programação. Você pode ter o seu código todo bonitinho, mas o seu projeto não funcionar, tá certo? Então, é muito importante vocês entenderem a estrutura. Nessa segunda unidade, nós vamos trabalhar com estrutura de dados. Então, veja, nós aprendemos estruturas de controle, tá? E agora nós vamos ver estruturas de dados. Ou seja, nós fizemos, por exemplo, declaração do tipo inteiro, declaração do tipo caractere de um dado, tá? Para armazenar o nome, para armazenar um valor, para armazenar alguma informação. Mas agora nós vamos estudar a estrutura de dados, ou seja, esse dado ele pode ser composto de várias formas. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma caixa, vamos supor uma caixa pequenininha aqui, e nessa caixa pequena você pode armazenar algo. Mas você pode pegar essa caixa e colocar dentro de outra caixa. Aí fica uma caixinha pequena dentro de uma caixa grande. Mas essa caixinha pequena eu posso colocar dentro de um carro. Eu posso colocar dentro dos correios. Então você vai ter o carro, dentro do carro você vai ter um pacote bem grande, dentro do pacote bem grande você vai ter um pacote menor. E se o objeto for frágil, vai ter mais pacotes ainda. Você pode ter ali espuma, você pode ter ali para proteger o seu dado. O que é que eu estou querendo dizer? Dependendo do dado que você vai transportar, você vai precisar de uma estrutura diferente para ele. Então o exemplo do correio é muito bom. Por quê? Porque dependendo do tipo de encomenda que você comprar, você vai precisar armazenar num pacote diferente. Está todo mundo entendendo? Então na questão na computação, isso é muito importante. Porque a variável, a estrutura dela vai depender do tipo de dado que eu estou armazenando. Então você vai ter que ter um dado diferente. Tá bom? Então, da mesma forma, você armazena, por exemplo, roupa no guarda-roupa, armazena prato no armário lá da cozinha, armazena panela no paneleiro. Então, o que você quer armazenar está sempre correlacionado, ou melhor, a estrutura que você vai ter na sua casa vai depender do que você quer guardar. Então, isso é muito importante. Na informática é a mesma coisa. Nós trabalhamos o tempo todo com dados. E a estrutura de onde você vai guardar esse dado é muito importante também. Porque variável, só para vocês entenderem, né, e memorizarem, como a gente falou, variável é o local onde você armazena dados. Tá? E dependendo do tipo de dados, eu preciso ter uma variável do tipo diferente com a estrutura diferente. Tá bom? Então, nessa segunda unidade, nós vamos ver
3 ou 4 estruturas de dados. Vetores, matrizes, são 4. Vetor, matriz, registro e arquivo, tá bom? Então eu vou explicar o porquê desses tipos de dados, tá? Então tem um objetivo de você ter a estrutura diferente. Então, por exemplo, quem aqui já tirou a nova identidade? Está circulando aí. Mas o governo não quer fazer uma nova identidade? Não é? Quer abrigar todos os dados, né? Então, antes você tinha vários documentos para abrigar vários tipos de dados. Agora quer fazer um tipo de documento para ter tudo. Tá? Isso. Então assim. Tem CNH, só tem um ditado. Para mim não sei. Mas vai servir um dia, vai servir. Então assim, o que é que eu estou querendo dizer? Que dependendo do documento, do tipo de dado, você vai precisar criar uma estrutura diferente. Então veja que o governo ele está criando uma estrutura diferente porque ele quer abrigar vários tipos de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nessa identidade aqui, ó, não pode rir não, viu? Então, por exemplo, quais são as informações que tem na identidade? Albérico, diz uma informação que tem aqui na identidade. Rápido. RG, aqui. CPF, aqui. Título de eleitor, aqui tem na identidade? Aqui? O que é que tem mais aqui nesse documento? Então veja, você tem dado. Tem dado profissional, CPS, título de eleitor, PIS-PASEP, CPF, DNI. Eu não trabalhava, não era restaurante, eu não tenho CNH. Exatamente. Se você. Agora eu faço a pergunta. Aí vamos voltar aqui para a programação. Se você fosse criar uma variável para armazenar todos esses dados aí, qual seria a variável? Porque para guardar o nome, beleza, declaro aqui nome do aluno e vou armazenar o nome do aluno nessa variável. Se for a nota, declaro nota 1 e vou armazenar a nota. Mas se for todos esses dados ao mesmo tempo, qual é a variável? Então, eu preciso de uma estrutura de dados diferentes. Por isso que é a importância desse assunto, tá? Estrutura de dados, tá certo? Todo mundo entendeu? Beleza. Feito isso, assim, entendido a importância da estrutura de dados, a primeira estrutura de dados, né, que nós vamos estudar hoje se chama vetor. O vetor é uma estrutura de dados que você pode armazenar mais de um dado dentro de uma variável, porque ela é uma variável que você pode armazenar vários dados dentro dela. Ela tem comprimento, tá? Então, por exemplo, se eu declarar a nota do aluno, como a gente estava fazendo, só posso armazenar um dado, uma nota. Mas se eu declarar tipo vetor, eu posso colocar aqui nota da turma 2021.2, não é isso? 2021.2. Então eu posso, quantos alunos tem? Aqui 15, né? Teve gente que faltou, vamos por 15. Então eu vou criar uma variável, tipo vetor, com o nome turma 2021.2 e esse vetor terá 15 posições, onde cada posição é a nota do aluno. Porque eu imagino que agora eu estou fazendo um programa da escola, quero saber a nota de todos os alunos da escola. Oi? Não, então, no vetor, você só identifica o vetor e cada posição é um índice. Você não dá um nome, né? É um índice. Então, por exemplo, nota 2019, ou melhor, nota turma 2021.2. Índice 1. Aí eu posso colocar por ordem, né? Índice 1, índice 2, índice 3. Tá? E eu posso pegar esse índice da onde? Da caderneta, por exemplo, né? Pela ordem da chamada, enfim. Entendeu? Então, enfim, vamos ver aqui na prática aqui como é que funciona, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer aqui basicamente, vamos supor que fosse supermercado, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou declarar 4 variáveis tipo vetor. Aqui você coloca o nome da variável, tá? Então deixa eu até colocar aqui o nome aqui, eu vou colocar vetor
colocar supermercado. Então veja, aqui está o nome da variável. Então lembrando que nenhuma variável pode ter o mesmo nome, todas têm que ser diferentes entre si. Aqui eu coloco o tipo, que é vetor. Aqui eu coloco a quantidade de posições que eu quero dentro desse vetor. E aqui eu coloco o tipo de dado. Então são duas coisas que o vetor precisa. Você precisa definir o tamanho dele e o tipo de dado que existe lá dentro dele. Porque pode ser caractere, pode ser inteiro, pode ser, a gente chama isso dos dados primitivos. Pode ser inteiro, pode ser caractere, pode ser booleano. Tá? Aqui nós vamos usar, por exemplo, caractere. Pode perguntar. Todos esses nomes, né? Grãos, frutos, poderiam estar na mesma linha na declaração. Frutas, verduras na mesma linha de declaração. Se for, nesse caso aqui, como é do mesmo tamanho, eu acredito que você possa fazer isso. Mas se for de tamanho diferente, você não pode. Porque quando você declara variáveis simultaneamente, né, do mesmo tipo, tem que ser o mesmo tipo, né, se for uma variável simples, e se for uma variável multidimensional, né, ou melhor, aqui é a variável tipo vetor ou multidimensional, como é a matriz que nós vamos ver, aí você precisa declarar separadamente, se for diferente. Né? O cara pega o string, né? Não, pega o string. O string é outro. Não, assim, é diferente. É porque assim, string é mais uma, vamos dizer assim, é uma nomenclatura lá da linguagem C, tá? Mas aqui são equivalentes, né? Não, porque assim, o string é como se armazenasse mais bits, tá? É uma variável maior, tá? Eu posso depois falar isso para vocês. Mas cada tipo de variável tem um tamanho diferente. Então, por exemplo, a menor variável é a variável, acho que é booleana, a variável booleana, que só pode armazenar dois valores. É binário. Aí depois é a variável tipo byte, que pode armazenar até um byte tem quantos bits? Isso aí em eletrônica digital vocês vão ver. 8. Então são exatamente até 255. De 0 a 255, 256 valores. Mas enfim, isso é o tema de outro assunto. Então aqui é a declaração. E vamos supor que eu quero agora que ele faça o cadastramento das frutas, tá? Então, por exemplo, ó, escreva aqui, ó, eu vou colocar aqui qual é o nome das 5 frutas, por exemplo. Aí eu vou dar um F9. Ó, qual é o nome das 5 frutas, tá? Veja que eu coloquei só um aqui, só para vocês verem aqui, ó. Lembrando, na área de variáveis de memória, veja aqui, ó, frutas 1. Eu coloquei leia e frutas 1, ou seja, o que eu digitar aqui vai ser armazenado no índice 1 do vetor frutas. Então veja que aqui, ó, ele já criou aqui, ó, um vetor de 5 posições, onde cada índice é uma variável diferente. Tá certo? Então, é uma variável múltipla, né? Onde eu tenho várias variáveis dentro dela. Tá bom? Então veja que quando eu digitar aqui, aqui vai alterar. Vou colocar aqui, por exemplo, o abacaxi. Ó, abacaxi. Entendeu? Índice 1. Isso. Vetor fruta, índice 1, abacaxi. Se eu digitar 3 aqui, ó, ele vai agora mudar o 3 aqui, ó. Uva. Todo mundo entendeu até aí? Beleza? Pode perguntar. Aí no caso você ainda vai falar, né? Mas teria como a gente registrar todas essas 5 frutas, por exemplo, no mesmo comando? Tem, então, é uma das coisas que eu ia falar. Então aqui, ó, mas é muito importante essa pergunta. Veja que aqui eu tenho quantas variáveis ao total? 20. Por quê? 4 variáveis vetor, mas cada variável vetor tem 5 variáveis. Então 5 vezes 4, 20. Escreva e leia. Aí copiaria isso mais 4 vezes e botaria dentro de numeraria de 1 a 5, 1.5. Isso. Aí escreveria aí embaixo do resto, de 1 a 5 de novo, mas modificando para verdura, frios e grãos. Isso. Mas aí vai a questão da programação. Por quê? Veja,
quando nós falamos, por exemplo, a tecnologia que vocês precisam conhecer e também para tudo, né? Um programa, ele precisa ser eficiente. O que é eficiente? Ele precisa fazer o que ele é proposto para fazer. Ele precisa entregar o resultado que o cliente quer. Mas ele precisa entregar o resultado que o cliente quer de forma rápida, tá? Com custo-benefício, ou seja, ele precisa ser eficiente. Ele não pode ser um programa pesado. Eu tenho certeza que quando vocês entram num programa que é pesado, é lento, é ruim. O que é que faz um programa ser lento? É, muitas vezes, o que nós chamamos do back-end dele, ou seja, é a programação. Pode ser o celular da pessoa, o computador da pessoa, pode ser a velocidade da internet, mas um dos fatores é o programa. O próprio programa é pesado. E uma das coisas que faz o programa ser pesado é... Uma das coisas que faz o programa ser pesado é justamente o tamanho do código. Então, por exemplo, quando você está programando com Arduino, e você, por exemplo, na ideia da Arduino, quando você programa, ele mostra o tamanho do código. E quando você está passando esse código para um microcontrolador, para um microprocessador, o microcontrolador ele tem uma memória para armazenar esse código, concorda? Está todo mundo entendendo? Sendo que essa memória ela é o quê? Finita, exatamente. Ela é limitada. Então, quanto maior o meu código, quer dizer que eu vou estar consumindo mais o quê? Memória. Entendeu? Então, vai perguntar? Não, para finalizar, eu só ia perguntar assim, quando a gente salva um programa desse, por exemplo, o arquivo que é gerado é o tamanho real do código em si? Por exemplo, Quanto maior o código, maior o tamanho do arquivo que a programa. gente gera, por exemplo, arquivo.txt, por exemplo. Aí nesse caso, o tamanho do código é o tamanho do arquivo que tiver lá, 400 KB, por exemplo. É o tamanho do código. É proporcional. A gente pode dizer que é proporcional. Quanto maior for o código, maior será o tamanho do arquivo. Entendeu? Porque aí você precisa ver qual a estrutura, por exemplo. Aqui, se eu salvar esse código, vai salvar na extensão ponto auge. Outra extensão, então, Isso. eu estou perguntando. Nessa extensão, o tamanho do arquivo vai ser o tamanho do código? Então, eu nunca fiz essa comparação, não. Mas uma certeza, é proporcional. Quanto maior for o código, maior vai ser o tamanho do arquivo, entendeu? Mas a gente pode fazer depois essa comparação, né? Sim, depois que eu salvar aqui eu vejo. Me lembra, tá? Sim, aí quanto maior, mais pesado vai ser o programa. E aí, se eu fizer isso, que você falou, de eu colocar 10, 20 layers, o que é que vai acontecer com o meu código? Tá grande. Então, para isso, eu preciso utilizar uma estrutura de controle que faça uma repetição. E faça com que eu utilize, ao invés da memória da máquina, eu utilize o processamento. Estão percebendo? Então, por exemplo, eu vou utilizar do processamento ao invés da memória. É melhor fazer, ao invés de fazer 20 instruções, aqui no meu código, eu vou fazer uma instrução que faça repetir 20 vezes. Todo mundo entendeu? Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu posso fazer 20 instruções ou eu posso fazer uma função que repita uma instrução 20 vezes. E aí eu aproveito do processamento da máquina, do clock, do ciclo de máquina dela, ao invés da memória. Porque a memória é finita. O processamento ele é absurdo. Quando a gente trata de programas pequenos, tá? Então, em tudo na vida você sempre vai otimizar a memória. Se você vai viajar, vamos supor que vá 5 pessoas no carro. Você vai passar o feriadão em algum lugar. Você sempre está otimizando espaço. É a mala do carro, é a bolsa. Poxa, eu vou utilizar isso aqui que é menor. Aqui dá para levar. Aqui é a mesma coisa no programa. Você precisa pensar com o programador. Poxa, se eu utilizar isso aqui vai ficar grande. Então assim, já chegou o caso. Por exemplo, eu utilizei o Arduino Nano. É um projeto que eu tenho que depois em microcontroladores eu vou mostrar para vocês. Eu utilizei o Arduino Nano com a placa de reconhecimento de voz. Essa placa de reconhecimento de voz tem a biblioteca. Sendo que eu passei a utilizar tantos módulos que se eu usar várias bibliotecas, o programa ia ficar pesado. Então eu tive que deixar de usar a biblioteca, estudar o datasheet para fazer o programa ficar mais leve, ou seja, sem biblioteca. Utilizando o próprio protocolo, sem a biblioteca. Então, assim, por quê? Porque senão o programa fica lento, aí você vai ter problema de funcionamento.
Então é muito importante você saber, como programador, otimizar sempre os códigos. Então vamos lá. Eu falei de repetir. Tem uma função de repetição que faz exatamente isso aqui. A gente precisa repetir e precisa correlacionar a função com o índice do vetor. Tá? Como é que eu faço isso? Utilizando a função para. Tá? A função para, aqui em Portugal, a função for em C++, assim, vocês vão ver direto. Porque é a função que vai sempre repetir, apontando para variáveis. Veja o exemplo aqui. Como é que nós utilizamos a função para? Não precisa decorar. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu bloco de notas. Deixa eu copiar isso aqui. Apesar que, deixa eu salvar melhor, né? Vou salvar aqui. Vou colocar aqui, vetor supermercado. Pronto, tá salvo. Tá salvo aqui. Então, se eu for aqui na função para, veja que a função para tem essa estrutura aqui. Eu vou copiar, tá? Nós já estudamos a função para, então a gente não precisa ficar se preocupando em decorar exatamente a função. Aqui a gente estudou, o mais importante é montar a estrutura. Com o tempo vocês vão entendendo. E eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui. Vou voltar aqui para o meu código. Voltei aqui para o meu código. Então, como é que eu vou usar essa função para? Veja, eu quero nomear as 5 frutas. Não é só a fruta 3, só as 5 frutas. Então, eu não posso colocar um número aqui dentro. Eu vou colocar uma variável que tenha relação com o contador que ele conte de 1 até 5. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou utilizar a função para. Eu venho para cá. Para. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, para. Vou utilizar, vou chamar de variável i aqui. E para ir de 1 até 5, porque são 5, passo 1, ou seja, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ele poderia ir de 1, 3, 5, 7. Lembra que a gente estudou essa função para, né? Então aqui, ó, para de 1 até 5. O que é que eu quero fazer? Não quero fazer nada disso aqui. Eu quero simplesmente que ele faça o seguinte, ó, leia fruta. Aqui eu boto o quê? Quem sabe? Aqui dentro. De 1 a 5 não. Essa função para vai estar se repetindo. Fruta, verdura, vetor. Eu quero que faça fruta 1, fruta 2, fruta 3, fruta 4 e fruta 5. O que é que eu faço? Quem é que está variando aí de 1 a 5? Olha a função para, olha aí. Eu tenho aqui uma variável aqui, ó. Essa variável, ela está variando de 1 até 5. Tá? Então eu coloco frutas i. Tá, pensei que você estava falando Tá? em relação a variável em cima. Aí você pode dizer, professor, e eu escreva. Aí você faz aqui, ó. Aí você faz uma adaptação aqui. Deixa eu tirar aqui e coloco assim, ó. Escreva qual é o nome da... Ó, qual é o nome da fruta? Qual é o nome da fruta? Eu coloco aqui o seguinte. Para ficar fácil para vocês entenderem, eu vou fazer isso aqui, ó. Qual é o nome da fruta I? Qual é o nome da fruta aí? E aqui 2 pontos. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ou não? Não. Ó, para ir de 1 até 5, passo 1. Qual é o nome da fruta? Aí na primeira interação, porque esse para ele vai repetir. É a opção de repetição. Para o nome da fruta e quem é I? É 1. Aí 2 pontos. Aí ele vai armazenar na fruta 1 o que você escrever. Sim, veio da onde? Oi? Sim, veio da onde? Da função, aqui, ó. Aqui a função para. Poderia ser N. Da função para. Porque na função para que nós estudamos, você declara um contador. A função para, vocês vão ver em C++ com Arduino, a função for, você sempre precisa de um contador, tá bom?
Eu vou colocar aqui para funcionar, para vocês verem aqui, ó. Opa, né? O que é que eu não coloquei aqui? Esperava o argumento o tempo inteiro. Linha 15. O que é que a gente fez de errado aqui? Declarar aí como inteiro lá em cima. Será que é isso aí? Acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Ó, faltou declarar que é variável. Foi isso que eu tava falando. Faltou declarar a variável. É, Por isso que eu ó. tava perguntando, de onde é que veio isso e não tava declarado? Não é porque você não deixou molhar o bico. É porque é o seguinte, na função for, você faz assim, for int i. Você faz assim, ó. For int i. Ah, sim, aí já declarou. Aí já declara dentro da função. É porque aqui não declara. Aí, na minha cabeça, não precisava. Mas aqui precisa. Inteiro, pronto. Declarou. Ó, foi. Todo mundo tá entendendo? Ó, vamos lá. O que é que a função para faz? Ela repete. Interação. Qual é o nome da fruta? Escreva aí. Quem é aí? Na primeira interação, aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Eita. Iria aparecer aqui, mas enfim. Ó, fruta I. Quem é I? I é 1. Aí ele vai jogar 1 aqui. Aí vou colocar aqui, abacaxi. Ó, em segunda interação. Quem é I agora? 2. Por quê? Para, vai de 1, 2, 3, porque eu declarei o passo 1. Se eu declarasse o passo 2, ia ser 1, 3, 5, 7. Qual é o nome da fruta 2? Uva. Fruta 3. Maçã. Fruta 4, por exemplo. Vou colocar aqui pera e laranja. Todo mundo entendeu? Sim. Aqui, ó. Armazenou tudo. O que é que nós aprendemos aqui? Eu utilizei a função para e ele repetiu 5 vezes, ou poderia repetir mais vezes, a mesma função. Então, o meu código ficou aqui, ó, bem pequeno. Imagina se fosse 20 linhas. Ficou com 5. Aqui, na verdade, eu ainda não coloquei os demais, né? Mas para os demais, para fazer os demais cadastros, eu vou deixar para vocês fazerem. Mas vocês entenderam como é que funciona o vetor? Alguma dúvida de como funciona o vetor ou não? O vetor é isso aqui. E aí, como você vai usar no código vai depender do seu objetivo. No caso, você está falando que falta, usou daqui verdura, frito. Para vocês fazerem o restante, tá bom? E detalhe, presta atenção, eu vou dar uma missão diferente. Porque para fazer o restante aqui é só copiar, colar e substituir. Exatamente. Eu vou dar uma missão para vocês colocarem o preço. Aí vocês vão ver como fazer. E se vocês tiverem dúvida, depois a gente faz aqui. Mas eu vou dar essa missão para vocês. Além de colocar o nome, eu quero que vocês cadastrem o preço. Cadastrem o preço de cada um, tá? Que o usuário cadastra, tá? Qual é o nome da fruta? Por exemplo, aqui, ó. Qual é o nome da fruta 1? Laranja. Qual é o preço? Aí no caso a gente... Vocês vão fazer 2 perguntas. Aí no caso a gente ia criar uma variável preço, botar ali... Não sei, vamos ver qual é que eu vou deixar vocês pensarem, tá? Para vocês... Eu só estou mostrando como usar a ferramenta. Eu quero que vocês dê o nome do produto, o valor de cada produto dessa forma aqui, tá bom? Cadê? Escura essa porra. E se vocês conseguirem fazer, aí quem sabe a gente não... Pronto, agora eu vou fazer a feira. Vou digitar aqui os produtos para me dar o valor total da feira. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas enfim, vamos... Mas vamos... Já tá difícil. Ele olhou assim... Mas é só copiar o restante pro é fácil, então... Não, ali tava fácil. Então... Tá fácil mesmo? Só copiar tá. Ó, pronto, mas enfim, todo mundo entendeu o que tem que fazer? Preste atenção. Pessoal, preste atenção. Lembrando aqui, ó. A estrutura vetor, para vocês pegar aqui, ó. Eu vou salvar aqui. Veja que vocês podem pegar ela aqui, ó. A estrutura para tá aqui, tá bom? Mas a estrutura vetor você pode pegar aqui, ó. Tem vetores.
Veja que ele usa vetor aqui também, ó. Declara vetor. Sendo que aqui ele está declarando como inteiro. Tá? O preço vai ser o quê? Real. Tá vendo? Então vocês já vão mudar aqui alguma coisa. Beleza? Pronto, vamos lá. Ele fazer a prova. Vale ponto, não sei quanto, mas vale. Hã? Semana passada eu não vi, não. Isso, deixa eu ver.